Fala pessoal, beleza? Estamos de volta aqui para a nossa segunda aula do curso de Personal Training, metodologia do treinamento individualizado. Então, na segunda aula a gente vai falar de avaliação física, como eu já tinha falado para vocês. E antes de começar, antes de mais nada, eu gostaria de agradecer novamente o Centro Educacional 7 de Setembro pela oportunidade de estar aqui falando para vocês de um assunto que eu gosto muito, que eu estudei por muito tempo. E eu acredito que eu tenho grandes informações para passar para vocês, informações muito importantes, e mais importante que isso, baseado em evidência. Então, nessa segunda aula, a gente vai falar de avaliação física. Primeiro, a gente vai começar falando do perfil do aluno, depois a gente vai falar de uma avaliação física individualizada, como que a gente faz essa avaliação física individualizada. Também, existem sim a avaliação física individualizada, mas uma avaliação física geral, que eu vou mostrar para vocês o passo a passo dela aqui, ela deve ser feita independente do perfil do aluno. A gente vai falar de antropometria, mais relacionado aqui à perimetria, então circunferências corporais, qual que a gente faz, qual que a gente não faz, qual que é perda de tempo, qual que vale a pena fazer. Composição corporal, então os métodos de campo que a gente pode utilizar na área para realizar a avaliação de composição corporal, e também os testes físicos, que apesar de não ser muito comum na academia, deveriam ser um padrão a ser seguido. Então, todas essas informações aqui, novamente, eu retirei do livro do Colégio Americano de Medicina do Esporte sobre prescrição de exercícios e também de avaliação. Então, primeiro de tudo, a gente tem que entender que o Brasil em si passou por uma mudança nos últimos anos. Então, a gente teve uma melhoria, né, na verdade, de tecnologia, medicina e economia, e isso melhorou o nosso saneamento básico, melhorou a qualidade do atendimento médico, a gente teve a implementação do SUS, e isso ocasionou com uma diminuição de doenças infecto-contagiosas. O que isso quer dizer? Quer dizer que menos pessoas começaram a morrer de doenças infecto-contagiosas, as pessoas começaram a viver mais. E isso também, e com o avanço tecnológico que a gente sofreu, melhora da economia, isso também trouxe uma piora de alguns hábitos de vida, hábitos de estilo de vida, como alimentação inadequada e também o aumento do sedentarismo. Diminuição da atividade física também. Então, isso ocasionou um aumento de doenças crônico-degenerativas. Então, hoje é muito comum encontrar pessoas com diabetes, hipertensão, com essas doenças, dislipidemias, ou até com síndrome metabólica, porque houve-se uma mudança na estrutura do Brasil nos últimos anos, e eu falo isso desde 1940 para cá. O Brasil passou por uma transição, onde houve melhoria de tecnologia, economia e medicina, mas também houve um aumento de alimentação inadequada e também de sedentarismo. Para vocês terem uma ideia, hoje a gente tem que 74% das mortes em 2014 no Brasil foram responsáveis, as doenças crônico-degenerativas foram responsáveis, 70% dos idosos eles possuem uma ou mais doenças crônicas, as mais comuns hipertensão e diabetes, e entre eles, 31% a 63% são fisicamente inativos, ou seja, eles não cumprem a recomendação do Colégio Americano de pelo menos 150 minutos por semana de atividade física moderada a vigorosa. Ou seja, aqui a gente já consegue identificar que pessoas estão mais propensas a procurar o nosso trabalho, porque se houve uma modificação, um aumento de doenças crônicas, as pessoas estão envelhecendo mais, e o exercício físico consegue melhorar a forma com que as pessoas envelhecem e também diminuir a chance de desenvolver uma doença e também tratar essa doença, então esse é um público que a gente tem que ficar de olho. Por que eu falo isso? Eu vou falar todos os públicos aqui, mas por que eu falo isso? Porque hoje a gente tem a ortopídia que vai na academia para escrever treino para atleta, para cara bodybuilder, ou para pessoas que querem emagrecer, correr uma maratona. Isso até acontece, mas o principal público nosso hoje na educação física, quando a gente tem a carência de profissionais que têm a qualidade e a capacidade de trabalhar com isso, são grupos especiais. E é por isso que esse curso aqui, eu estruturei ele pensando justamente nisso, que hoje é uma transição. Hoje, pessoas que vão ser fiéis ao seu programa de treinamento são essas pessoas que são de grupos especiais, que elas vão perceber que o exercício físico vai melhorar a qualidade de vida dele e ela não pode parar de fazer exercício físico, porque se ela parar, ela vai ter uma piora na qualidade de vida dela. Com isso, a gente tem hoje, e são dados muito importantes, eu trouxe dados novos, publicados pela Organização Mundial da Saúde, mostrando que 12% da população mundial em 2015 era idoso,
estimando chegar em 22% e praticamente dobrar em 2050. Então, a gente tem 12% da população que são idosos. Então, precisa-se de profissionais que saibam trabalhar com essa população. Aqui no Brasil, a gente tem 15%, também a expectativa é que esse número dobre nas próximas décadas. E um dado muito interessante é que, se a gente olhar essa figura aqui, que em 2020 foi o primeiro ano em que a gente teve o número de idosos foi superior ao de crianças abaixo de 5 anos. Então, a gente sempre teve aqui que crianças eram a maioria, depois começou a ser adulto, e agora está começando esses adultos chegar na fase idosa. E em 2020 foi o primeiro ano em que o número de idosos acima de 65 anos, aqui da Organização Mundial da Saúde, aqui no Brasil a gente considera acima de 60 anos, mas acima de 65 anos, ele foi superior ao número de crianças abaixo de 5 anos, mostrando que realmente é uma transição demográfica e pessoas precisam aprender, profissionais da saúde precisam aprender a trabalhar com essa população que está chegando com tudo. Também aqui eu mostro para vocês o gráfico, na verdade, o panorama hoje que a gente tem da diabetes do tipo 2. Então, a gente tem uma prevalência mundial de diabetes, 9,3% dos adultos, eles têm diabetes. Uma em cada quase 10 ou 11 pessoas, elas têm diabetes do tipo 2. E também os idosos, quase 20% dos idosos têm diabetes do tipo 2. Estima-se que, se a gente olhar o globo aqui, então, quanto mais amarelinho, é maior índice de diabetes do tipo 2. Estima-se que em 2045, mais de 70 milhões de pessoas vão ter diabetes do tipo 2. Então, muitas pessoas e muitas pessoas que podem ser, sim, futuros alunos de vocês. Aqui no Brasil, a gente tem uma prevalência de quase 10%, então são 16 milhões de pessoas, é muita gente. E também um dado interessante é que essas pessoas são só 9,4%, mas elas ocupam 24,2% dos gastos públicos. Então, mostrando mais uma vez que o exercício físico consegue tratar ou prevenir o aparecimento de diabetes do tipo 2, seria interessante que esses indivíduos comecem a treinar e a gente pode esperar aí nos próximos anos políticas públicas incentivando a prática de exercício físico para essa população também. Já é feito, mas espera-se que nos próximos anos essa recomendação seja mais drástica, assim, vamos dizer. Também a gente pode pensar em um grupo especial de hipertensos, então a gente tem hoje no mundo, basicamente 30% da população tem hipertensão, então é muita gente com hipertensão. No Brasil, esses dados também chegam próximos de 32% a 35% da população com hipertensão. Então, se a gente pensar que no diabetes está com quase 10% da população no Brasil, aqui a gente tem quase 35% dos brasileiros com hipertensão. Então, é um grupo de pessoas que tem uma doença de cunho cardiovascular que necessita de cuidados especiais, principalmente pensando do ponto de vista de treinamento físico para esses indivíduos. O mais importante ainda é que o exercício físico consegue controlar a hipertensão arterial, consegue tratá-la e consegue impedir, ou, na verdade, diminuir a chance de desenvolver hipertensão. Aqui no Brasil, então, como eu falei, tem 33% da população e a maioria desses indivíduos que têm hipertensão são idosos, sem dúvida. Um outro grupo especial, esse grupo especial eu gosto muito de trabalhar, que são gestantes. Então, a gente tem hoje que essa área, a área de trabalho de prescrição de exercício físico, terapia para gestantes, ela é dominada pela fisioterapia, não que eles não tenham a capacidade de tratá-los, de atendê-los, muito pelo contrário, eles são muito hábeis para isso, mas a educação física também tem o seu papel, então as principais recomendações, diretrizes internacionais e nacionais de gestantes recomendam a prática de exercício físico. Essa prática de exercício físico conta caminhada, exercícios resistidos, exercícios do tipo pilates, yoga. Então, essas práticas são todos âmbitos do profissional da educação física e a gente tem, nesse grupo especial, muito menos profissionais aptos a trabalhar com eles. Então, para vocês terem uma ideia da importância de trabalhar o exercício físico com essa população, a gente tem hoje que menos de 15% das gestantes, elas cumprem os 150 minutos de atividade física moderada que a Organização Mundial da Saúde pede para que se faça, ou o Colégio Americano também pede. A maioria das diretrizes, para não falar todas, recomendam a prática de exercício físico, elas devem fazer, desde o começo da gravidez, realizar exercício físico.
tem diversos benefícios à saúde, tanto da mãe quanto do feto. E, como eu falei, é uma área exclusiva da fisioterapia. Tem um estudo publicado na PLOS ONE, do pessoal lá de Campinas, que eles analisaram basicamente 1.000 gestantes, e o que eles encontraram foi um pouco assustador do ponto de vista, eu olhando esses dados, pensando como profissional da educação física, que, primeiro, 47% das mulheres elas não receberam recomendação do obstetra para a prática de exercício físico, e a gente vai ver depois que existe um questionário para que facilite o obstetra a identificar indivíduos, mulheres gestantes que estejam em risco de fazer exercício físico, e esse documento tem que chegar para a gente, profissional da educação física, a gente tem que saber interpretar e prescrever o exercício físico para essa mulher. Então, 47% dessas mulheres não receberam uma recomendação para a prática de exercício físico. Isso chega a ser até cruel, porque o tanto de benefício que o exercício físico pode promover para elas. Apenas 8,5% das gestantes fizeram algum tipo de exercício físico durante toda a gravidez. Então, a maioria das diretrizes internacionais recomendam exercício físico durante toda a gravidez. E se a gente pensar em 1.000 gestantes que foram analisadas na cidade de Campinas, nem 9% delas fizeram atividade física durante a gravidez. Aqui a gente tem o mesmo estudo mostrando, antes da gravidez, quantos por cento das mulheres realizavam a recomendação do colégio de 150 minutos por semana. Aqui no primeiro trimestre, a gente vai ver que só 13% das mulheres realizaram. Na verdade, 13% das mulheres realizaram algum tipo de exercício físico, e aqui a gente vai ter que 7,2% elas cumpriram a recomendação de 150 minutos. Aqui a gente vai ter mulheres que realizaram algum exercício físico no segundo trimestre, então a gente vê que é um pouquinho superior, mas as que cumpriram a recomendação, os 150 minutos, foram bem baixos, 7,6%, e no terceiro trimestre, no último trimestre de gravidez, esses dados ainda são menores. Então, mostrando que a prática de exercício físico poderia adicionar, assim, benefícios a essas mulheres, e elas não têm sido feitas. Uma porque o obstetra não tem recomendado, e outra porque eu acho que falta profissionais aptos a trabalhar com essa população. Tem muito medo também de algum aborto e tal, mas a gente vai ver aqui que, dependendo de como você prescreve o exercício físico, o risco é diminuído, inclusive protege o feto. Então, antes de começar a falar sobre as avaliações, eu preciso trazer uma discussão um pouco mais filosófica com vocês. Então, a gente está hoje repleto de profissionais no mercado prescrevendo treinamento para emagrecimento e hipertrofia. Justamente isso, e as pessoas vão lá e fazem dobra cutânea ou alguma bioimpedância, e aí tem o resultado do indivíduo, passa esse resultado a cada 2 meses, e o indivíduo vai lá emagrecendo, ou não, ou hipertrofiando, ou não. O que acontece mesmo é que, se a gente pegar para analisar os estudos que mostraram as adaptações do exercício físico, a gente vai ver que o exercício de caráter de força, o exercício resistido, aquela musculação, ele tem como principal adaptação o aumento de força e aumento de potência. Não quer dizer que ele não hipertrofia, ele hipertrofia também, mas aumento de força e potência, ele é extremamente relacionado com treino. Então, você raramente vai encontrar alguém que não esteja em fase de maturação, então uma criança, um adolescente, um adulto, hoje, sentado aqui eu vou fazer um teste de um RM no supino. Vou lá fazer, carreguei 50 quilos. Meu 1RM deu 50 quilos. Daqui 1 ano, se eu for lá fazer e não tiver feito nada, ele vai cair, meu RM, vai para 45, 40, e não tem outra intervenção. Eu posso tomar o suplemento que eu quiser, eu posso tomar até anabolizante, que não vai melhorar a minha força muscular de maneira aguda. A única forma de aumentar a força muscular e potência é através do treinamento de força. Então, isso é uma discussão filosófica. Eu vou mostrar para vocês por que eu estou discutindo isso. Porque essa é uma variável que depende estritamente do exercício de força. Não tem outra forma de aumentar força e potência se não for treinando força e potência. Não existe. Então, é uma adaptação inerente, específica e direta do exercício físico. Da mesma forma, é o treinamento aeróbico. Se você prescreve um treinamento aeróbico para um indivíduo hoje, e avalia daqui 3 meses esse treinamento estruturado, periodizado, de maneira correta, ele
possivelmente, muito possivelmente, vai aumentar a capacidade de endurance dele, ou a potência aeróbica dele, que a gente avalia através do VO2 máximo, o consumo máximo de oxigênio dele, provavelmente vai aumentar, ou vai aumentar o limiar anaeróbio dele. Adaptações vão ocorrer com o exercício físico que são muito superiores, são diretas ao exercício. Então, da mesma forma que o treinamento de força aumenta a força, o treinamento aeróbio aumenta a capacidade de endurance do indivíduo. O que acontece é que as pessoas vão fazer um treinamento de força e avaliam hipertrofia ou massa muscular. Vão fazer um treinamento aeróbio e avaliam gordura corporal. Não quer dizer que esse indivíduo não vai aumentar a massa muscular, não quer dizer que o indivíduo não possa emagrecer realizando treinamento aeróbio, ou a combinação dos dois treinos. O que acontece é que o emagrecimento e a aquisição de massa muscular não depende apenas do exercício físico, enquanto que a força muscular e potência dependem estritamente do exercício físico e a capacidade de endurance depende estritamente do exercício físico. Eu vou mostrar para vocês. Então, tem um estudo muito clássico de 1993, que ele pegou indivíduos e submeteu esses indivíduos a uma dieta de muito baixo quilocalorias, uma dieta líquida, inclusive, durante 3 meses. Esses indivíduos passaram 3 meses consumindo 850 quilocalorias. E eles foram treinar força muscular. Vamos fazer treinamento de força. O que aconteceu, se a gente olhar aqui, eles perderam peso corporal, então a gente tem o controle e o grupo que treinou. Então, ambos perderam peso corporal, porque o controle fez só a dieta e o grupo que fez o treinamento mais a dieta. Se a gente olhar a massa magra desses indivíduos, a gente vai ver que o controle perdeu massa magra e os indivíduos que treinaram também perderam massa magra. E gordura corporal, beleza, ambos perderam. Mas aqui está o ponto que eu queria chegar para vocês. Eles perderam massa magra, os indivíduos que treinaram, a gente consegue ver aqui, mas a hora que os autores foram avaliar a força muscular desses indivíduos, aqui eles usaram um índice de força, que eles realizaram 4 testes de um RM em 4 grupos musculares diferentes, e aí eles chegaram a um somatório, e eles viram que mesmo esses indivíduos perdendo massa muscular, eles ganharam força muscular. Então, o treinamento de força promoveu o quê? Novamente, aumento de força muscular. Isso independente da dieta dele, enquanto que nesse caso, nesse artigo específico, pontuando isso, tem alguns outros artigos mostrando que mesmo em dieta a gente consegue hipertrofiar, mas nesse caso, o indivíduo perdeu massa muscular. Então, é importante ressaltar isso, porque muitas vezes a gente avalia a composição corporal, avalia a massa muscular, dá um treinamento de força e o indivíduo não melhora. Se o seu indivíduo tiver aqui, se o indivíduo for um desses caras aqui que perderam massa muscular, e você apresenta para ele só o dado de composição corporal, ele provavelmente não vai treinar mais com você, ele vai procurar outro profissional, porque vai falar, esse profissional não atendeu meus objetivos. Por quê? Novamente, o treinamento de força, ele é específico para aumentar a força muscular. Então, se a gente não tiver um parâmetro para mostrar para esse aluno, falando, você não melhorou massa muscular ou hipertrofia, mas você ganhou força muscular. A sua hipertrofia pode estar relacionada com o seu padrão alimentar, e aí a gente volta lá na anamnese, onde que a gente viu que esse indivíduo está fazendo uma dieta muito restritiva. Então, tudo isso vão se encaixando e a gente vai vendo que testes físicos, às vezes, são muito superiores aos de composição corporal, principalmente se a gente está pensando em manter esse aluno com a gente por um grande período. E da mesma forma, a gente pode pensar em relação ao emagrecimento. Então, a gente pensa que o emagrecimento é só um balanço ponderal negativo, então essa pessoa tem que comer menos do que ela gasta, mas na verdade, hoje se sabe que o emagrecimento ele depende de diversos fatores. Esses fatores, inclusive, eles são conectados uns com os outros. Então, quando a gente vai lá e prescreve um treino pensando em emagrecer, se esse indivíduo não estiver fazendo nenhuma dieta específica, se esse indivíduo continuar consumindo muito mais do que ele está gastando durante o dia, ele eventualmente não vai emagrecer. Porque o emagrecimento depende de muitos fatores, mais de 15 fatores dependem do emagrecimento. Entretanto, se a gente prescreve um treinamento para emagrecer, voltado, vamos supor que baseado em treinamento aeróbio, se a gente avalia a capacidade aeróbica desse indivíduo, ou a aptidão cardiorrespiratória desse indivíduo antes do treinamento, e a gente prescreve treinamento, esse aluno chega lá para você, não perdeu nenhum quilo
de gordura, chega triste e você mostra, mas você teve um incremento de 5 ml por quilo por minuto no seu consumo máximo de oxigênio. Então, isso é muito importante para você, do ponto de vista de saúde. Então, você já vai criando um perfil dos seus alunos, onde que você começa a educá-los a entender que o que depende de você, profissional da educação física, é a melhora da capacidade de endurance dele, é a melhora da força. O resto, emagrecimento e hipertrofia, vão depender de outros fatores. Nutrição, estresse, aqui a gente vê muitos fatores envolvendo o emagrecimento. Então, isso mais serve como uma dica, uma questão filosófica para a gente discutir, para você entender que o exercício físico ele é muito mais amplo, os benefícios do exercício físico são muito mais amplos do que apenas emagrecimento e hipertrofia. Aí a gente vai ter uma avaliação individualizada. Como eu falei para vocês, isso depende do perfil e objetivo do aluno. Então, se o aluno tem uma doença prévia ou não, esse perfil e objetivo do aluno a gente vai conseguir saber na anamnese. Então, vamos supor que o indivíduo quer ganhar capacidade aeróbica, quer melhorar a capacidade aeróbica dele. Não adianta eu focar todas as minhas avaliações de testes físicos com ele, de composição corporal, em força muscular. Eu tenho que avaliar um componente da capacidade aeróbica dele, ou muitas vezes da potência aeróbica dele. Então, a escolha dos testes, da forma como você vai avaliar, da avaliação física do aluno, vai depender muito do perfil objetivo. Entretanto, a gente consegue selecionar algumas avaliações que podem ser utilizadas de uma maneira geral para o seu aluno. É lógico, se o aluno tem interesse realmente em melhorar a capacidade aeróbica dele, focar mais em capacidade aeróbica dessas avaliações que eu vou mostrar para vocês. Então, vamos lá. Primeiro de tudo, quais parâmetros a gente vai avaliar? Então, eu coloquei várias medidas aqui, a gente vai uma por uma agora. Então, primeiro de tudo é a anamnese e aquela avaliação pré-participação do Colégio Americano. Então, isso é o primeiro, então a gente vai conseguir identificar dessa forma o perfil e o objetivo do aluno, então esse é o mais importante. Depois, a gente tem que avaliar alguns parâmetros. Algumas medidas de repouso são importantes, principalmente para grupos especiais. Como a gente está falando de grupos especiais aqui, eu acho que é importante trazer isso para vocês. Então, a segunda medida seria medidas de repouso, como frequência cardíaca, pressão arterial. Todas essas medidas ajudam vocês a mostrar para os seus alunos se a frequência cardíaca diminuiu durante o treino, se a pressão arterial diminuiu após um período de treino. Então, são avaliações importantes que eu considero chaves na hora de se avaliar. Então, essas avaliações também têm uma sequência. Então, não adianta eu começar com uma avaliação de aptidão cardiorrespiratória e depois partir por medidas de repouso. Não. Primeiro é uma sequência, então, anamnese e pré-participação, medidas de repouso, como frequência cardíaca, pressão arterial. Também aqui cabe, se o aluno tem uma ou outra avaliação laboratorial, também é importante, para você saber se ele realmente tem diabetes, se ele tem alguma outra disfunção do ponto de vista metabólico, por exemplo. Depois a gente avalia a composição corporal, então isso a gente utiliza testes de campo, principalmente, bioimpedância, ou dobras cutâneas, ou ambos. E depois a gente faz uma avaliação de aptidão física no geral. Isso pode ser aptidão cardiorrespiratória, força muscular, flexibilidade, e também a gente pode avaliar parâmetros mais funcionais, isso mais relacionado com pessoas mais idosas. Então, como velocidade da marcha, sentar e levantar, agilidade e equilíbrio. A gente vai ver que algumas baterias de testes, elas possuem agilidade e equilíbrio no mesmo teste, algumas possuem coordenação motora. Então, todos esses parâmetros que envolvem a aptidão física do aluno é muito importante avaliar, porque esses são os parâmetros que o exercício físico vai conseguir influenciar, e o exercício físico influenciando um desses parâmetros, você consegue mostrar para o seu aluno pontualmente onde ele melhorou, citar onde ele não melhorou, e a gente conseguir entender por que ele não melhorou. Uma outra questão importante é saber se essa avaliação, quando a gente vai escolher essas avaliações, eu já mostrei uma anamnese, muito importante para vocês, já mostrei a avaliação pré-participação, que o resto das avaliações aqui, elas têm que ser confiáveis e válidas. Então, não adianta fazer uma avaliação de composição corporal que não foi validada previamente. Também tem que ser, isso é muito importante, relativamente barata. Não dá para a gente ficar gastando muito dinheiro fazendo uma avaliação muito cara. Então, a gente
tem um convênio que eu pago R$ 100 para o aluno fazer um DEXA, uma avaliação mais precisa da composição corporal. Também não é interessante. Então, todos os equipamentos aqui que você utilizar, principalmente nos testes de aptidão física, tem que ser relativamente baratos. Também a ideia é obter um panorama geral da aptidão física, então você sabe como o seu aluno está no começo, você pode reavaliar ele depois para saber se ele melhorou ou não, se ele não melhorou, por que ele melhorou. E isso também, algumas das avaliações, vai permitir a obtenção de dados para a prescrição do exercício físico. Então, algumas avaliações, por exemplo, de aptidão cardiorrespiratória, você vai conseguir identificar, por exemplo, o VO2 máximo desse indivíduo. E aí, se você tem o VO2 máximo, você consegue prescrever a intensidade a partir do VO2 máximo, que o treino fica muito mais fidedigno, o treino de endurance. E também você pode obter dados para a avaliação do progresso. Então, você fez um teste, depois de 2, 3 meses você faz um outro teste, o mesmo teste, na verdade, e aí você sabe se o aluno melhorou ou se ele piorou. A gente vai começar a falar agora de antropometria, mais especificamente de circunferências ou perimetria. Desculpa. Então, eu fiz parte de um grupo, durante minha graduação e meu mestrado, que chamava CELAPAM, que é o Centro de Estudo Laboratório de Avaliação e Prescrição de Atividade Motora. O que a gente mais fazia nesse laboratório era avaliação antropométrica de composição corporal e testes físicos também. Então, essa aqui foi a primeira turma, duvido vocês conseguirem me encontrar aqui, mas eu sou esse rapaz aqui, ó, bem no centro de branco, agachado, e a gente avaliava muitas mulheres e idosos naquela época. Então, essa aqui é uma das turmas, a primeira turma que a gente rodou, que a gente fazia muita avaliação nelas. Então, o que eu quero dizer com isso? Quer dizer que quando a gente fez a primeira turma nossa de pesquisa para saber se o exercício melhorava ou não a composição corporal dessas mulheres, a gente fazia uma bateria de avaliações de perimetria. Então, a gente pegava a perimetria de todo o corpo da mulher, a gente pegava a dobra cutânea e mais uma avaliação laboratorial, que era o DEXA, na época de composição corporal. Então, a gente fazia muitas coisas. E a gente foi, aos poucos, entendendo que algumas avaliações, mesmo do ponto de vista científico, a gente publicava esses dados, a gente publicou muitos desses dados, elas não tinham um valor importante para a gente. E a gente foi melhorando todas as vezes essa avaliação, cortando alguns testes que não precisavam, aumentando alguns outros, e a gente chegou numa estrutura que eu, inclusive até hoje, continuo utilizando, que a gente considera essencial, são perímetros corporais essenciais na hora de se avaliar algum indivíduo, independente da idade desse indivíduo. Então, do ponto de vista de antropometria, a gente vai ter o peso e estatura, então o peso é uma balança simples, consegue aferir o peso, o interessante é sempre avaliar o peso na mesma balança, preferência na mesma hora do dia, e também a estatura. A estatura, se você não tiver um estadiômetro, você pode muito bem fazer a autorreferida, que tem sido apontado como um bom método também. E aí a gente vai ter a avaliação de circunferência de cintura, avaliação de circunferência abdominal e de avaliação de circunferência de quadril. Então, essas três são o que a gente considera hoje, eu considero, na verdade, avaliações válidas de perimetria. Isso por quê? Porque elas vão te dar dados que você pode utilizar para mensurar o risco que o seu aluno tem em desenvolver algum tipo de doença, bem como acompanhar mudanças na composição corporal desse indivíduo. Então, uma das avaliações que eu tenho eu uso sempre as três, mas a que eu prefiro utilizar do ponto de vista de medir acúmulo de gordura na região do abdômen é a circunferência abdominal. A circunferência abdominal ela tem como referência anatômica a linha do umbigo, ou a maior espessura da região do abdômen, mas geralmente a linha umbilical. Então, como a gente avaliava muitas pessoas na época, a gente viu que essa avaliação ela era ouro para a gente, porque como as mulheres na menopausa, tem algumas que eram sobrepeso ou até obesas, a gente viu que a circunferência de cintura ela não se empregava muito bem, porque a circunferência de cintura é, na verdade, o menor diâmetro na linha da cintura. Então, algumas mulheres não tinham esse menor diâmetro, então era difícil de identificar, enquanto que a circunferência de abdômen é um ponto fixo ali. Então, você fazer uma avaliação hoje de circunferência de abdômen daqui 10 anos, você vai conseguir passar a fita no mesmo ponto da pessoa. Então, isso é muito importante do ponto de vista de
verificar se a pessoa teve mudança ou não. E a última aqui é a de quadril, muito fácil de fazer, a maior diâmetro na região do quadril. Para quem não sabe, houve uma modificação recente, 2020, de como você interpreta hoje a circunferência de cintura. Então, hoje a gente utiliza a circunferência de cintura para ver se a pessoa está em risco ou não em relação ao IMC dela. Então, a gente tem o IMC normal, sobrepeso, obeso 2 ou 3. Então, se a pessoa com peso normal for mulher maior ou igual a 80, ela está em risco também. Essa atualização veio porque antigamente era fixo esses parâmetros e isso causava um pouco de confusão na hora de se avaliar. Então, tinha pessoas que eram falsas, magras, mas elas possuíam gordura abdominal, e elas não se encontravam aqui, porque o padrão para mulher é 88, então dava 83, então estava bom para elas. Mas como elas têm peso normal, então isso pode significar que estava tendo algum equívoco na hora de encontrar se essa pessoa estava em risco ou não. E a gente segue essa tabelinha aqui para os demais IMCs, e a gente tem a distinção entre homem e mulher. Para a circunferência, para a relação cintura e quadril, a gente ainda segue o que a Organização Mundial da Saúde fala, que para as mulheres, maior ou igual a 90 está em risco, e para homens, maior ou igual a 85 também está em risco. Então, essas avaliações, essas 3 avaliações topométricas de perimetria são importantes só para identificar o risco de alguma complicação metabólica. Pensando em composição corporal, a gente tem métodos de referências, métodos laboratoriais e de campo. Nós, profissionais da educação física, vamos lidar apenas com métodos de campo, que dobras cutâneas e bioimpedância. Alguns métodos laboratoriais podem chegar à nossa mão, como a densitometria, por exemplo. Pode ser que a gente encontre algum aluno que traga essa avaliação para vocês. E métodos de referência seriam, por exemplo, a dissecação de cadáver, consegue pesar exatamente quanto de gordura e músculo esse indivíduo tem. Então, aqui eu trouxe uma tabela bem rápida, eu nem vou abordar muito ela, que a gente vai falar um pouco mais ali para frente, mas só para vocês terem uma noção dos métodos que a gente pode encontrar. A gente pode encontrar o DEXA, como o indivíduo trazendo essa avaliação para você, principalmente se for mulher na pós-menopausa, ela eventualmente já fez algum teste de densitometria para ver se ela tem osteopenia ou osteoporose. Muito raro, mas pode ocorrer de algum teste de pletismografia por deslocamento de ar possa ser que chegue para você, o famoso body pod, mas a gente vai usar na prática antropometria e bioimpedância. Então, antropometria, as dobras cutâneas, a gente tem que, do ponto de vista de complexidade da técnica, é muito simples, e agora a gente tem a fonte de erro. Qual que é a fonte de erro das dobras cutâneas? É que ela necessita da experiência do avaliador. Se não for um avaliador experiente, ela vai dar diferença de uma avaliação para outra, e isso vai ser um erro do avaliador, não uma mudança de uma dieta ou do exercício físico. Também a gente tem equações para estimar a composição corporal, são limitadas, geralmente não são para a população específica, isso é importante destacar, e também o uso é limitado em obesos. Quem já avaliou obesos sabe que é difícil pegar a dobra cutânea deles, principalmente os 7 pontos que a gente pode pegar para colocar numa fórmula, então é um pouco difícil de se utilizar. O ponto positivo dela é que ela tem uma distribuição regional, então você consegue fazer uma medida de de dobra de abdômen e você consegue saber quanto de gordura subcutânea tinha ali, por exemplo. Isso é bem importante. A impedância bioelétrica ela é um instrumento especializado de baixo custo, então ela tem sido utilizada na prática, principalmente por nutricionistas, mas profissionais da educação física também têm usado bastante. Fonte de erro dela é que ela depende da qualidade do instrumento, então hoje os instrumentos acessíveis são de baixa qualidade, e também ela depende muito, muito, muito da hidratação, e alguns alimentos interferem também nos resultados, então tem que ter um cuidado inicial na hora de uma preparação para fazer a avaliação, coisa que a antropometria, as pregas cutâneas não necessitam. Do ponto de vista de dobras cutâneas, a gente tem homens que a gente pega 7 medidas, eu não vou falar todas delas, porque curso, tá cheio de curso de
ou você vai no YouTube também, você consegue ver cada uma dessas pregas, então não vou ficar entrando muito em detalhes em referência anatômica delas, mas na verdade a gente tem 9 dobras que a gente pode avaliar no indivíduo, e dessas 9 dobras a gente utiliza 7 para calcular a quantidade de gordura que ele tem. Primeiro a gente coloca numa fórmula para verificar a densidade corporal desse indivíduo, que a gente utiliza a somatória das 7 dobras, e depois a gente coloca numa fórmula para saber quanto de gordura corporal esse indivíduo tem. Existem fórmulas com 7 dobras, existem fórmulas com 4 e existem fórmulas com 3. As mais utilizadas são as de 7 e de 3, principalmente a de 7. Se eu fosse aconselhar alguém a fazer as dobras cutâneas, faz dos 7 pontos, porque vai dar um resultado melhor. E se fosse fazer 3 pontos, seria peitoral, abdominal e coxa. Já nas mulheres, a gente também tem 9 dobras para pegar, e a gente considera 7 na hora de fazer o cálculo, contando 7 dobras cutâneas. Da mesma forma, a gente vai ter a densidade corporal, e depois a gente coloca numa fórmula para saber a quantidade de gordura corporal, o percentual de gordura corporal dessa mulher. Quando a gente vai pensar em 3 dobras cutâneas, também existem fórmulas para isso, a gente tem a tricipital, suprailíaca e também da coxa. No caso da impedância bioelétrica, como eu falei para vocês, ela depende muito do estado de hidratação do indivíduo, então alguns cuidados têm que ser tomados. Então, a recomendação para o uso primeiro, compre uma balança de boa qualidade. Eu coloquei aqui a foto da Omron, que é a que mais vendida, talvez no Brasil seja essa, ela tem um valor acessível, mas a qualidade dela ainda não se sabe, porque não se tem estudos mostrando se ela é eficaz ou não. Geralmente, as balanças de bioimpedância, elas tendem a dar um resultado não fidedigno em relação à composição corporal, mas eu vou chegar nesse detalhe daqui a pouco com vocês. Primeiro de tudo, se o aluno for fazer bioimpedância, roupas leves, por exemplo, sunga, biquíni, ou top, shorts, curto, roupas leves. Tem que remover todos os acessórios, e aí a gente chega nas recomendações, que essas recomendações você tem que passar para o seu aluno. Então, como o estado de hidratação interfere muito na avaliação, preferencialmente em jejum, de mais de 4 horas, então é ideal que o aluno esteja em jejum, evitar a ingestão de líquidos 2 a 3 horas, alguns estudos mostrando 4 horas, e aí chega a parte complicada, a parte de preparação para avaliação. Então, esse seu aluno ele não pode ingerir nenhuma bebida com cafeína, com álcool e também diuréticos por 48 horas. Então, se é uma pessoa que bebe café todos os dias de manhã, já é difícil para ela fazer esse tipo de avaliação. Tem alguns estudos que pedem 24 horas, então seria menos drástico. Entretanto, continua difícil de se obter essa avaliação. Não se pode realizar exercício 12 horas antes do teste, e também é importante esvaziar a bexiga imediatamente ou pelo menos 30 minutos antes do teste. Qual que é a ideia aqui? Que você mantenha sempre rigidez nessas instruções, que o seu aluno sempre siga os mesmos critérios. Então, para facilitar, como a gente vai fazer uma avaliação de composição corporal, é sempre repetir os procedimentos e horários dos testes, avaliação, principalmente em jejum noturno, é preferencial. Então, a maioria dos estudos avaliam de manhã, em jejum noturno, sem ingestão de líquidos e tendo ido no banheiro imediatamente antes do teste, e isso gera resultados melhores. O importante da bioimpedância é que ela produz resultados semelhantes, fidedignos, em relação ao próprio erro. Então, o erro do equipamento é muito baixo, então ele é reprodutivo. Então, se eu fizer uma avaliação minha agora, e daqui 5 minutos fizer de novo, vai dar um percentual de gordura muito similar entre uma avaliação e outra. Se eu fizer hoje e amanhã e seguir as mesmas recomendações hoje e amanhã, vai dar o mesmo resultado. O que é importante? O importante é se a gente está buscando a melhora da composição corporal do nosso aluno, é que se a gente fizer uma avaliação hoje, daqui 2 meses, se a gente seguir todos esses parâmetros as 2 vezes, a chance de você encontrar algum erro referente à máquina 2 meses depois é baixo. Então, ela é um método que a gente chama de fidedigno para avaliar a mudança na composição corporal. E do ponto de vista de aptidão física, os testes físicos propriamente ditos, a gente tem hoje, segundo o Colégio Americano de Medicina do Esporte, que a aptidão física está relacionada com o estado geral de saúde, ela está relacionada a uma habilidade de realizar atividades físicas diárias, uma qualidade de vida superior e prevenção de doenças.
Da mesma forma, ela está relacionada inversamente, ou seja, ela diminui a chance de seu aluno apresentar, por exemplo, doenças crônicas e mortalidade precoce. Qual que é a ideia, então, do exercício físico? É apenas através do exercício físico que a gente consegue melhorar a aptidão física. Então, o exercício físico é a ferramenta que apenas profissionais da educação física podem prescrever, ou deveriam estar prescrevendo, que consegue aumentar a aptidão física. Melhorando a aptidão física, a gente tem uma melhora em todos esses estados, e com isso a gente consegue promover a saúde através do exercício físico, que é o ponto mais importante do exercício físico. Então, vou dar uma acelerada aqui, mas vocês vão conseguir entender. A gente tem a aptidão cardiorrespiratória, então alguns testes a gente tem que fazer, uns testes chaves. Um teste de aptidão cardiorrespiratória, aptidão muscular e também de flexibilidade podem ser feitos. Então, do ponto de vista de aptidão cardiorrespiratória, a gente vai ver que a aptidão cardiorrespiratória, ela depende da participação integrada de sistemas respiratórios, cardiovascular e musculoesquelético. A gente geralmente expressa ela, quando a gente vai mostrar para o aluno, em milímetros, ml por quilo por minuto, então uma variável de consumo de oxigênio, e ela precisa ser específica à modalidade de treino. Então, vamos supor que seu aluno está treinando na bicicleta. Você vai fazer um teste de aptidão cardiorrespiratória na pista de atletismo ou na esteira, esse teste não vai ser específico para identificar mudanças, por exemplo, no consumo de oxigênio desse indivíduo. Então, um dos princípios do treinamento é a especificidade. Então, a gente testa, avalia o que a gente vai treinar. Se a gente vai treinar na bicicleta, a gente tem que avaliar também na bicicleta. E aí, a gente tem diversas divisões da aptidão cardiorrespiratória. Ela pode ser um teste máximo, ela pode ser realizada em esteira, em bicicleta, ela pode ser submáximo e ela pode ser realizada em campo também. Então, do ponto de vista de teste máximo, a gente tem os testes mais conhecidos, que é o teste de Cooper, que apesar de você poder caminhar no teste de Cooper, ele é máximo, porque ele fala para você fazer os 12 minutos, fazer a maior quilometragem, a quantidade de metros em 12 minutos. O teste de 1,5 milha também é um teste máximo, porque apesar de você poder caminhar, o seu aluno tem que fazer no menor tempo possível. O BIP teste, ou Chateaurin, ou vai e vem, ele também é um teste máximo. E aí, esse teste máximo ele pode ser realizado na esteira. Qual que é o problema do teste máximo? É que para grupos especiais, a gente geralmente não chega a esses indivíduos no máximo. Nem idosos, nem hipertensos e nem gestantes. Esse teste, como eu falei, ele pode ser realizado em bicicleta e esteira, tudo bem. E tem testes submáximos. Então, teste submáximo tem o teste de meia milha, que é caminhar na maior intensidade possível por 804 metros. Então, 2 voltas numa pista de atletismo, basicamente. Tem o teste de caminhada de 6 minutos, amplamente utilizado na clínica médica. E esse teste submáximo ele também pode ser feito em esteira. Então, você pode ter a organização desse teste da mesma forma que fosse o máximo, mas interromper esse teste dependendo de algum parâmetro, geralmente a frequência cardíaca. Então, um teste submáximo na esteira, a gente tem aqui um checklist que a gente tem que fazer, um cronograma, na verdade, a se seguir, mas a questão aqui é, como ele é submáximo, a gente não espera levar o indivíduo no máximo dele para interromper o teste. Então, a gente não espera a fadiga voluntária do indivíduo. A gente interrompe esse teste, se a gente olhar aqui no set, a gente vai ver que a gente vai interromper esse teste quando o sujeito atinge 70% da frequência cardíaca de reserva, ou 85% da frequência cardíaca máxima, prevista pela fórmula da idade. A fórmula da idade a gente usa atualmente a fórmula do Tanaka em 2001, que publicou essa fórmula em 2001, ela é um pouco mais fidedigna que o 220 menos a idade. E também a gente consegue calcular o valor de VO2 máximo, de consumo de oxigênio, através de um teste submáximo. Testes submáximos de campo, a gente tem o teste de meia milha, eu não vou descrever ele aqui, esses slides vão para vocês, então vocês dão uma olhada neles aqui, tem um cronograma a se seguir, e também tem o teste de caminhada de 6 minutos, que também a gente consegue calcular o VO2 máximo, o consumo máximo de oxigênio do indivíduo, com alguns dados muito simples aqui, a gente consegue entregar isso para o nosso aluno também. Do ponto de vista de aptidão muscular, essa aptidão muscular é um termo novo criado pelo Colégio Americano, no qual ele refere-se à força, resistência e potência muscular.
Geralmente, em populações ou grupos especiais, a gente não vai avaliar potência muscular, mas ela poderia ser avaliada com saltos verticais e horizontais também. Geralmente, a gente avalia força e resistência. A força ela pode ser estática, ou um dinamômetro, por exemplo, onde não há movimento, pode ser dinâmica, com movimento articular, ela pode ter alta carga ou pode ser moderada. E a gente inclui, por exemplo, teste de repetição máxima, teste de múltiplas repetições, esse é o teste mais utilizado para populações especiais, de múltiplas repetições, de 5 a 10 repetições, ou de 10 a 15 também. E também tem a dinamometria, que, apesar de ser muito utilizado na clínica, ela não consegue avaliar mudanças na força muscular. E também tem teste de resistências, como, por exemplo, que utilizam peso corporal com carga moderada também, como flexão de braços em 1 minuto, agachamentos abdominais em 1 minuto e flexão de cotovelo durante 30 segundos. Os abdominais em 1 minuto tem um asterisco ali, porque eles podem causar algum desconforto lombar. Então, tem alguns estudos mostrando que a flexão da coluna lombar não é interessante, principalmente em grupos especiais. E aí, por fim, a gente tem a flexibilidade, que se refere a capacidade de mover uma articulação na sua amplitude total de movimento de maneira controlada. A avaliação da flexibilidade ela pode ser feita articulação por articulação, mas isso é mais relacionado com fisioterapia. Então, eles a partir do goniômetro, conseguem avaliar o grau que essa articulação se move. E a gente, da educação física, a gente geralmente vai utilizar 2 testes: sentar e alcançar, e alcançar atrás das costas. Então, sentar e alcançar ele pode ser feito no banco de Wells, se você tiver. Se você não tiver, ela pode ser adaptada, utilizado uma fita no chão também. Então, tem as formas de se organizar o teste, mas elas podem ser realizadas, e alcançar atrás da costa, ela pode ser tanto com a mão esticada, quanto com a mão dobrada, e tem algumas formas de ser realizada também, mas são testes que avaliam flexibilidade de membro inferior e da coluna lombar, e também mobilidade de ombros. E aí eu deixo para vocês aqui, vocês vão ter essa aula, uma bateria de testes também. Você pode muito bem utilizar essas baterias no aluno de vocês. Então, tem a bateria de teste da APERT, onde são 5 capacidades avaliadas. Tem a avaliação do Senior Fitness Test, que também é utilizado em idosos, e são 6 avaliações. E também, por fim, a gente tem a Short Physical Performance Battery, que é uma avaliação utilizada para idosos. Então, ela leva em consideração, é uma avaliação mais funcional, onde a gente tenta identificar se o nível de equilíbrio do indivíduo, se ele tem a velocidade da marcha dele, também teste de sentar e levantar. Esse teste é importante, principalmente em idosos que têm um risco de sarcopenia, e depois a gente pode até discutir isso. Beleza, pessoal? Essa foi a aula de hoje, espero que tenham gostado. Ela ficou mais longa do que eu gostaria, mas é isso. Na próxima aula a gente vai falar sobre prescrição de exercício físico para grupos especiais, a aula número 1. Beleza?